Boa tarde, pessoal. Estamos online. Vamos esperar um pouco o pessoal chegar na live, né? Sei que a gente está começando hoje o quarto dia de lives na página. E o nome dessa nossa live é Ouvir Vozes, uma experiência humana. E essa live, ela é da Semana da Luta Antimanicomial, do Maio Insano, né? E ela foi produzida pela Associação dos Usuários de Serviço de Saúde Mental de Pelotas. Ela é um apoio, junto com o apoio da Coletiva de Mulheres Ouvidoras de Vozes, do Coletivo Povarel Sul, do canal Conta Comigo e do grupo de pesquisa em saúde mental e coletiva da Faculdade de Enfermagem da UFPEL. Eu sou a Isadora, né? Eu sou acadêmica de enfermagem, mas eu sou voluntária da Associação dos Usuários, né, da AUSP, e sou voluntária também do grupo de ouvidores de vozes, Vozes Nossas Vozes. Eu sou uma ouvidora de vozes desde que nasci, praticamente, né, porque, assim, desde sempre eu enxergava vultos, né, sentia cheiros, não sou uma ouvidora de vozes no sentido de audição, né? Mas sim de enxergar vultos e de sentir cheiros, e até hoje eu sou uma ouvidora de vozes. Isso amenizou muito quando eu entrei para o grupo e me ajudou muito, né? E foi ali no grupo que eu entendi, assim, as minhas experiências enquanto ouvidora de vozes, porque até então eu não conseguia entender essas minhas. É, essas minhas experiências, assim. E hoje a gente tá aqui com três meninas muito especiais, né? Muito corajosas também, porque nessa conjuntura atual, hoje, ser mulher, ser ouvidora de vozes, falar sobre isso na Semana da Luta Antimanicomial é muita coragem, né? Então, eu queria dizer que todos nós somos usuárias do serviço de saúde, seja ele mental ou não, né? Todas nós somos usuárias do SUS e, e agora eu gostaria de apresentar as meninas, porque elas têm muitas coisas boas, assim, para nos falar. Então, eu vou começar pela Fabiane Esteves, né, que ela é estudante de Ciências Biológicas, trabalha na usina de óleo reciclável e é membro do grupo de ouvidores de vozes. A Aline de Moraes Keffel é acadêmica de enfermagem pela Universidade Federal de Pelotas e integrante do grupo Vozes Nossas Vozes, e ela reside no Capão do Leão. E a Célia Costa, que é técnica de enfermagem, graduada em serviço social pela Faculdade Anhanguera, né, especialista em saúde da família com ênfase para políticas públicas e integrante do grupo de ouvidores de vozes, Vozes Nossas Vozes. E ela reside em Rio Grande também. Então, eu queria falar com vocês, meninas, Fábio, eu queria que vocês contassem um pouco mais da história de vocês enquanto ouvidora de vozes, assim. Aí, não sei como é que vocês querem começar. Pode ser tu, Fábio? Pode sim, Isadora. Meu nome é Fabiane, né? Como a Isa já apresentou, sou uma ouvidora de voz, né? Conheci o grupo, né? Quando eu estava muito, muito mal, né? Aprendi a lidar com a minha experiência como ouvidora através do grupo Ouvidores de Vozes, porque, na verdade, eu fui taxada como louca, né? Como muitas vezes eu já falei, eu passei por muita dificuldade para lidar com isso, né? Eu achei que eu não ia conseguir, foi muito perturbador, como eu acho que deve acontecer com muitas pessoas, porque na verdade não é vozes exatamente que eu escuto, é sons, vultos que passava por mim, entende? Então aquilo tudo foi muito desesperador para mim, né? E eu consegui conciliar tudo isso através do grupo Ouvidores de Vozes. Foi aonde eu encontrei, claro, na minha família também, mas eu encontrei um apoio com pessoas que entendiam o que eu estava passando no momento. Né? Não foi nada fácil, mas, assim, ó,
a gente tem uma força que nem a gente imagina dentro da gente. Nem a gente imagina. Às vezes a gente acha, nossa, eu tô com depressão, vou tomar remédio, vou no médico. Quando a gente vai no médico, às vezes eles não captam o que realmente está acontecendo com a gente. Eles não sabem o que realmente está acontecendo com a gente. Porque aí eles te dão remédios, né? Como em todo lugar que tu vai, em todo médico que tu vai. E, na verdade, eu não precisava disso. Eu precisava me acalmar, eu precisava ficar tranquila e tentar entender o que estava acontecendo. Aconteceu quando eu conheci o grupo. Eu comecei a entender um pouco do que acontecia comigo. Premonições, dá aquela sensação de angústia, que a gente fica, parece que está com ansiedade. Na verdade, não é uma ansiedade, na verdade, a gente está com sensações que parece que alguma coisa vai acontecer. E às vezes realmente alguma coisa vai acontecer e aquilo está te preparando para isso. Aquela voz, aquele vulto, ele está te preparando realmente para isso. E foi quando eu comecei a entender e comecei a melhorar. Eu parei de ir ao médico, parei de usar remédio, né, eu tomava remédios fortíssimos, né, eu fui ao fundo do poço, como a Isadora que me conheceu antes, né, as outras membros do grupo que me conheceram antes sabem exatamente como era. Foi bem intenso, a minha experiência foi perturbadora, né? Tem experiências que não são, mas a minha foi perturbadora, até eu aprender a lidar com isso, né? Hoje eu aprendi a lidar com isso, eu trabalho normalmente, eu consegui passar na faculdade, na UFPEL, eu tenho 2 filhos, eu crio eles normalmente, lidando com a situação, né? Mas tudo isso eu tive um apoio, um suporte, e eu acho que é o que falta, né? No SUS, muitas vezes é esse suporte, é esse apoio, é alguém que entenda. Quando eu tive o meu problema, falaram em me internar, só que na verdade eu não precisava de uma internação, eu precisava de um apoio. E assim, o que deixa a gente triste é que eu não encontrei esse apoio no SUS. Eu encontrei através do grupo Ouvidores de Vozes, que é onde eu encontrei o apoio para mim me entender o que estava acontecendo comigo. E foi libertador, assim, ó. Hoje eu me sinto uma pessoa normal, como há muito tempo eu não me sentia. Me sinto vontade de fazer as coisas, sinto força para fazer as coisas, né? E essa força a gente tem dentro da gente e a gente não imagina. A gente precisa que alguém realmente olhe para a gente e diga: tu tem força, tu consegue. E, sabe, quando isso foi dito para mim, foi quando eu acordei. Eu disse: eu sou muito mais, eu consigo muito mais. Isso não é uma coisa ruim. Foi quando eu consegui entender que não era ruim. Pelo contrário, é um dom. É um dom que eu tenho. E eu preciso saber usar. Então, assim, ó, foi libertador, eu aprendi a usar, né, hoje eu sou uma pessoa assim, ó, muito a Deus e ao grupo. Então, sabe, Isa, então era isso que eu tinha para falar, assim, a minha experiência, a princípio não foi boa, foi perturbadora, mas eu acredito que tudo pode passar, que a gente tem uma força interior, acredito que muitas pessoas passam por isso, acredito que agora pode ter pessoas que estão ouvindo, que estão pensando que está tudo perdido, que está tudo acabado, mas não está. Procura essa força, procura um apoio, sabe? Assim, ó, procure um grupo tipo Ouvidores de Vozes, que vai ser o apoio que tu precisa para mudar a tua vida, para melhorar, sabe? Para ter força para lutar, para aprender que aquilo não é ruim, que aquilo é um dom e que esse dom ele te leva a lugares maravilhosos quando tu aprende a usar ele. Então era isso, assim, é mais ou menos isso que eu tinha para explicar para vocês. É verdade, Fábio. Eu me lembro assim de quando tu chegou no grupo, né? O quanto tu tava, eu já até comentei isso contigo, assim, o quanto tu tava, não tava bem, né? Mas depois que tu chegou no grupo e que tu conseguiu te reestruturar, tu conseguiu ficar bem plena, né? Bem melhor do que tu tava quando chegou lá. Então, acredito que isso tenha te ajudado muito, né? Então, agora eu vou passar a palavra para a Célia,
para ela contar um pouco para a gente como é que é essa experiência dela, assim, enquanto ouvidora de vozes. Boa tarde. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu trabalho há 30 anos na saúde e eu nunca tinha ouvido falar em ouvidores de vozes, né? Eu fiz uma faculdade de serviço social e também não ouvi falar em ouvidores de vozes dentro da saúde mental. E eu fui conhecer esse grupo dentro do projeto Biografias, da professora Larissa Dallagnol, no grupo de mutua ajuda que a gente tem na Cuidativa. Aí eu conheci alguns integrantes do grupo que falaram sobre os ouvidores de vozes, e eu disse, mas o que é isso? Aí eu quis saber o que era. E aí as gurias me explicaram, né? E aí eu disse, tá, mas espera aí, eu sou uma ouvidora de voz, Deus que eu nasci, e devido eu ter uma vida que foi uma vida muito, posso dizer até sofrida, muito corrida, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, estudar, e aí eu me dei de conta que durante toda a minha vida, eu não tive tempo de escutar as minhas vozes. E eu me dei de conta nisso agora, durante a pandemia, né? Porque eu sempre sempre também escuto uma voz externa, eu sinto cheiros, eu tenho sonhos, né? Eu tenho uma evidência. E como eu sou de uma família espírita, né? Nunca foi tratado como doença. Eu nunca fui ao médico, nunca disseram, a Célia tá doente, não, né? Então, para mim era normal, né? Para mim era normal. Mas aí eu comecei, as gurias me mandaram vários artigos, eu comecei a estudar. Então, eu vi que para cada pessoa é diferente a experiência, porque para mim não me causou um sofrimento, mas para a Fabiane causou, como para muitas outras pessoas que estão me escutando, causa. E eu me senti até protegida, porque enquanto mulher negra, se eu tivesse sido rotulada como ouvidora de voz lá atrás, né, eu não sei como seria a minha vida, porque é muito fácil chegar no médico e eles te colocarem um CID, né, no teu problema e te dar medicação. Difícil é ter um profissional da saúde que queira te escutar, que queira te escutar e dizer, olha, como que é para ti? Como que acontece? O que está acontecendo na tua vida? Né? Em que momentos que aconteceu isso? Então, eu acho que uma saúde mental mais humanizada, eu acho que faria uma grande diferença para todos que procuram, né? E quando eu comecei a fazer parte desses grupos e de pesquisar e a ler, aí eu vi que a experiência é singular para cada um, né? Tem pessoas que escutam vozes 24 horas por dia, né? E não tem um controle sobre isso, né? Eu não tenho sofrimento nenhum, gurias. Eu não tenho sofrimento, não me causa sofrimento, porque eu aprendi, a vida toda foi assim, então não me causa sofrimento, mas eu não posso romantizar, achar que não cause sofrimento para o meu próximo, né? E se ouvir vozes é uma experiência humana, eu acredito que muitas pessoas ouçam, né? Porque são os nossos sentidos, né? Numa época como hoje, que tudo é minimizado, e que a gente vê tanta coisa, né? Os nossos sentimentos minimizados, as nossas dores minimizadas, o nosso povo sofrendo e sendo minimizados, né? A gente sendo uma estatística. Então,
eu acho que seria uma hora, assim, de como mulher, como estudante de terapia ocupacional, como negra, a gente falar o que a gente sente, falar o que a gente pensa, o que a gente passa, e dar importância em ouvir o outro também. Porque eu hoje, aqui falando, né, quantas pessoas não passaram por essas experiências e não foram ouvidas, foram rotuladas. Então, assim, ó, para mim, está sendo, assim, um privilégio estar aqui, né? Gostaria de dar o parabéns pela organização. Acho que os grupos de mútua ajuda são muito importantes, porque é mais um espaço que a pessoa pode procurar ajuda, que às vezes a pessoa não encontra no primeiro momento, no posto de saúde, porque pode encontrar, mas se não encontrar, não desista. Procura no CAPS, se não tem no CAPS, quem sabe, tem numa associação, né? Procure se sentir, se escutar, se amar, escutar o outro, compartilhar suas experiências, né? O preconceito existe e ele sempre vai existir, né? E eu queria colocar também, né, como o dia 18 se comemorou a luta antimanicomial, né, da luta que é da mulher negra, né, tendo um rótulo de louca por ouvir vozes, né, e ser mulher, né, essas três coisas, quantas de nós, quantas mulheres não carregaram isso? Eu posso dar um exemplo simples, que se hoje na rua eu vi um menino branco, fone, falando sozinho, eu vou achar que ele está de fone. Mas se eu ver um pobre, um negro, falando sozinho na rua, eu vou achar que ele é louco. Né? Atravesso a rua, tem um louco se aproximando. Então, gente, vamos olhar mais, né? Olhar mais para o próximo, olhar mais para nós mesmos, né? E não ter vergonha de ser o que é. Eu acho que a gente tem que se ajudar a conversar e falar sobre. É isso, Isadora. Célia, obrigada pela tua fala. Acho que ela tem um empoderamento maravilhoso para nós e para quem está nos assistindo, assim, né? Para nos encorajar mesmo a continuar nessa luta enquanto mulheres, né? Enquanto ouvidora de vozes, e vocês, porque não é meu espaço de fala, enquanto mulheres negras, né? Agora eu vou passar o espaço para a Aline, para ela falar um pouco mais da experiência dela. Bom, quando eu conheci o grupo, aliás, primeiro me apresentar, né? Eu tô muito nervosa, desculpa. Meu nome é Aline, eu sou ouvidora de vozes e eu nunca considerei isso como um problema. Quando eu conheci esse grupo, na verdade, eu estava pensando em fazer um trabalho na área da saúde mental. E aí, assim, eu ouvi explicações do como é ouvir vozes, o que é ouvir vozes, e aí eu pensei, então eu sou ouvidora de vozes também, né? Mas isso não necessariamente, isso que eu preciso que várias pessoas entendam, isso não necessariamente é uma doença ou um problema, a partir do momento que não causa transtornos, a pessoa consegue lidar muito bem com isso, né? E para mim sempre foi assim, desde que eu me conheço por gente, eu assim, vejo coisas, escuto, às vezes tenho alguns sonhos que depois os sonhos acontecem, sonhos premonitivos, assim, né, e aí eu fico, meu Deus, né, mas isso nunca foi, eu nunca trabalhei isso como um problema, assim. Quando eu era criança, eu fazia parte da religião católica, né, eu acho que foi a primeira experiência, assim, que eu me lembro, assim, de ouvir vozes. Eu tinha 3 anos de idade, e aí eu já, tipo assim, eu já lembro que eu ouvia vozes, assim, direto, e eu ouvia, e sentia cheiro, e tinha sonho, e várias coisas, né? E aí eu vi o padre falar assim, porque os únicos que
que vê, assim, ter esse tipo de experiência, de ver coisas que não estão nesse plano, são os anjos. E eu falei assim, então eu sou um anjo. Pensei, né, eu era criança, muito, muito pequena. Mas aí, tipo assim, depois eu vi, claro, eu tive a explicação da minha mãe que não era, e eu procurei outras explicações por que isso acontecia. Hoje eu relaciono muito com a espiritualidade, com o sentimento, dependendo do sentimento que eu tô, assim, se eu tô mais nervosa, às vezes eu começo a ter muitos sonhos ruins, assim, e ver muitos vultos ruins à minha volta, né? Talvez eles me influenciem, talvez eu influencie neles aparecer, eu não sei. Mas, assim, eles nunca me atrapalharam na minha vida, eu sempre consegui ser uma boa aluna, fazer minha carreira, assim, na enfermagem, consegui fazer tudo que eu queria, né? Nunca me atrapalhou. E muitas pessoas que assim, são ouvidoras de vozes, essa experiência não atrapalha também a elas. E acho que a maioria, né? E aí, só que se a gente fala assim, por exemplo, eu percebo muito preconceito se a gente fala para outras pessoas que às vezes não nos conhecem, que não têm intimidade, às vezes para um médico, que a gente é ouvidor de vozes, que a gente fala para um terapeuta, que a gente é ouvidor de vozes, ele já rotula, então é esquizofrênico, é louco, né? E esse rótulo, ele faz muito mal, porque é como se a gente não estivesse conseguindo lidar, a gente estivesse realmente doente, e não é bem assim, pelo menos no meu caso, né? Assim, eu trouxe algumas coisas que a gente poderia trabalhar, assim, de um jeito positivo na quarentena, ouvir vozes, porque a quarentena, para todo mundo, eu acho que está sendo muito, muito estressante, e aí, principalmente para as pessoas que são ouvidoras de vozes, assim, é desgastante, né? E aí, eu trouxe algumas coisas que eu uso para mim, né, que podem ajudar as outras pessoas, né? A primeira coisa que eu trouxe, assim, é ter horários, estabelecer uma rotina para comer, para dormir, porque além de te dar mais tempo durante o dia para te conseguir desenvolver a criatividade, para conseguir fazer outras coisas, para usar mais do dia, isso protege a gente, assim, faz a gente, por exemplo, às vezes a gente, até pessoas que moram sozinhas, eu sei disso porque teve alguns tempos que eu morei, só eu e meu namorado, né, muito isolado, né, a gente pegava, eu não quero comer, não quero tomar café da manhã, tudo bem, então não tomo café da manhã, vai seguir dormindo. Não vai almoçar também, porque não dá vontade de fazer nada, depois, né, a gente para de comer, então começa só a hibernar, né. Isso causa muita depressão, assim, não ter essa rotina. Também é muito interessante filtrar o conteúdo que chega até a gente, porque as notícias ruins dão sempre muito mais ibope do que as notícias boas, né? E aí a gente acaba tendo muito, muito acesso a notícias muito ruins, só que a gente esquece que também tem notícias boas. Quanto que a ciência se desenvolveu nesse momento, né? Quanto que as lutas sociais estão cada vez mais próximas de ser conquistadas, né? A gente está cada vez dando mais passos para o lado da conquista, né? Escrever também ajuda bastante a passar por esse período. Às vezes a gente tem conflitos, né? E a gente tem sentimentos muito pesados dentro da gente, então a gente escrever sobre isso, escrever sobre esses conflitos, e como se fosse uma carta, né? Isso ajuda bastante assim, a dispersar esse sentimento de dentro da gente, e também a gente se sente muito como um super-herói, muitas vezes, assim, né, que às vezes a gente quer ver um monte de problemas assim, na nossa volta, né? Isso vem com as notícias que a gente, né, já não está filtrando, e a gente percebe que tem muitos problemas na nossa volta acontecendo no mundo, e a gente quer que todos esses problemas se resolvam, né, de uma hora para outra. E às vezes a gente não tem muito como fazer isso, mas a gente procura isso e acaba se frustrando, isso é muito ruim. Então,
a gente deve olhar muito para o que a gente é capaz de fazer. Se a gente não é capaz de solucionar várias coisas, bom, a gente vai solucionar as que a gente é capaz, né? Bom, é isso que eu queria trazer aqui. Gente, as falas de vocês foram muito especiais, muito potentes, assim, né, para nós. E eu vou ler um pouco dos comentários aqui, que tem muitos comentários, tá? Então, vou começar lá de cima. A Simone Fermimo nos desejou boa tarde. A Glorinha Souza também. A Estela Dallagnol da Silva tá acompanhando da cidade de Marau. A gente tá indo longe, hein? A Beta tá nos desejando boa tarde, dizendo que a live é incrível e manda um beijo para todas nós. A Fabiane Dia dos Santos, ela é de Rio Grande e agradece pela oportunidade de aprender. A Simone Fermimo diz que é de Palhoça, Santa Catarina. O Wagner Rocha diz que é de Pelotas, do CAPES, é usuário, né, do CAPES Baronesa, aqui de Pelotas. Olá, Wagner. O grupo já teve lá no CAPES Baronesa. Não sei se tu estava lá no dia, mas a gente já teve lá. A Sandra Helena Nardi é de Santa Maria. O Real André Vieira, o nosso companheiro aí do grupo, né? Boa tarde, galera. Tamo junto sempre. Tamo junto, André. A Michele Vanessa Costa é de São João del Rei, Minas Gerais, e está nos acompanhando também. A Lê Oliveira, que é minha mãe, mandou assim pra gente, ó: sons, vozes, vultos são manifestações espirituais que todo ser humano com mais sensibilidade percebe. No espiritismo se chama mediunidade. Quando a pessoa não possui conhecimento para lidar com esses eventos, eles podem nos trazer transtornos como irritação, crise de choro e transtornos de humor. O seu Wilson Santos, que é nosso companheiro lá da associação, tá dizendo que estamos, na medida do possível, tentando acompanhar todas as lives, né? O Marcos Aurélio, que é nosso professor lá da enfermagem, nosso companheiro também de lutas, deseja boa tarde pra gente. O Marcos também pergunta para vocês, né, gurias, para nós, como que a família pode ajudar a dar outro sentido para essas vozes, né? E fala que os relatos estão lindos. Então, quem quiser responder essa pergunta, pode responder. Depois eu continuo. Bom, como a família pode ajudar? A minha ajudou muito, me apoiando, não me tarjando como louca, não me colocando para baixo, entende? Me ajudando a seguir em frente, dizendo que eu era normal, que eu conseguia, né? Que eu não precisava ficar assim, sabe? E aí foi aquela coisa que eu falei, da força interior que a gente acaba tendo, que a gente não conhece. A gente não conhece a força que a gente tem, né? Como eu falei no primeiro momento. Então, a família é muito importante, dando apoio, dando suporte, né? Não só levando a médico, mas dando suporte em casa, dando suporte, né? Ajudando, conversando, né? Levando, sei lá, para pegar um sol, porque, né? No meu caso, como a Célia falou, né? Foi muito difícil, como não foi para ela, né? Como se para ela nunca foi um problema, né? Para mim foi um problema. Sinceramente, eu não tinha crenças. A única crença que eu tinha era acreditar em Deus. Então, eu não sou espírita, eu não sou, né? Da igreja, eu não tenho religião. Então, para mim isso foi assim, ó, massacrante, porque eu não tinha conhecimento do que estava acontecendo. Se não fosse a minha família e o grupo de ouvidores, eu não sei se eu não estaria internada, realmente. Então, assim, ó, a família pode ajudar apoiando, né, ajudando na luta, a cada crise de choro tá ali para consolar, né, que foi o meu caso, a cada crise de ansiedade, de pânico, tá ali junto, conciliando, ajudando, falando, tu não é assim, tu é normal, isso vai passar, porque passa. Às vezes a gente acha que não passa, mas passa, tudo passa.
né? Assim como a depressão, às vezes a gente acha não vai passar, passa, gente. Tudo passa. A gente tem uma força que a gente não conhece. Então, assim, ó, cada um tem que procurar a sua força e a família ajudar é assim, ó, é muito importante. Eu tenho a minha família, eu tenho anjos, né? Como eu digo, porque são anjos, porque para mim naquele momento foram iluminados de estarem sempre na minha volta, sabe? Eu tenho amigas que estavam sempre ali comigo. Então, assim, ó, é muito importante não só a família, como todas as pessoas que realmente te amam, estarem ali para te dizer que não, que tu tá bem, que tu vai ficar bem e que vai passar. Então, eu acho que é isso, Isa. E o grupo é uma família para nós também, né? Pode falar, Aline. Também é importante reconhecer que todo mundo na família, né, todos os membros têm características que são boas para algumas coisas, são ruins para as outras, né? E que a gente não pode simplesmente desprezar uma pessoa ou assim isolar, né? Porque ela tem essa característica que é ouvir vozes. A gente tem que acolher as pessoas como todo, né? Célia, quer falar alguma coisa? Eu acredito que o papel da família é fundamental, porque tu já vais encontrar todo um preconceito do lado de fora da tua casa, né? Tem muito tabu. E dentro da nossa família também tem, porque tem pessoas que pensam diferentes, né? Nós somos diferentes. Então, eu acho que o acolhimento, o respeito, o carinho, né? Eu acho que isso é fundamental, né, gurias? Começando aonde tu te sente fortalecida dentro da tua família, aonde te dizem assim, não, espera aí, vamos parar, vamos ver o que está acontecendo contigo. Quando tu parte desse princípio de escutar o outro, né, eu acho que a partir daí as coisas começam a se resolver. Porque aí tu fortalece o outro, tu fortalece até para quando chegar lá na rua, alguém te dizer assim, isso não é normal, tu é louca, tu estás ouvindo vozes, qual é o número da loteria, né? Já que tu escuta, que tu vê, né? Então, qual é o que vai dar aí na Mega Sena? Então, se tu sai fortalecido de dentro da tua casa, né? Os comentários lá fora já não é que tu não vai sentir, mas tu já vai estar mais protegido, mais blindado, eu acredito. Vou continuar lendo os comentários aqui, gurias. A Beta botou que ricas experiências. A Tília botou parabéns por essa discussão. Obrigada por compartilharem suas experiências conosco. A Beta comentou: como mulher que ouve vozes, me sinto representada por essas manas lindas. A Márcia botou: boa tarde. Que maravilha de live. Obrigada pelos depoimentos. A Michelle Vanessa Costa colocou: 20 anos atrás, eu acho, ouvir vozes era coisa do diabo. Minha família já me chamaram de bruxa, algo estranho, pacto com demônio, etc. Hoje já evoluiu um pouco com esses grupos. Tenho essa parte desde meus 3 anos. A Márcia, Célia, é um privilégio te ouvir. Tua história é linda. A Clarissa Cardoso colocou: parabéns para essas mulheres lindas, guerreiras e lutadoras. Excelente. A Estela Dallagnol colocou: adorei ouvir você. A Simone Fermimo colocou: parabéns, Celinha. Obrigada, minha amiga, pela oportunidade de saber mais pelo assunto. A Maria de Lourdes Amaral de Matos: parabéns a todas. Obrigada pelo trabalho. A Kátia Gentili colocou: parabéns pela live. É um aprendizado ouvir a experiência de vocês. A Kátia é nossa companheira aí, né? Dessa superprodução do 18 de maio, enfim. A Márcia colocou: Aline, super legal falar da tua experiência na infância. E hoje na vida adulta? Obrigada. E aí, Aline, como é que tá hoje na vida adulta essa questão de tu ouvir vozes? Hoje, assim, eu não me assusto tanto, não são experiências tão, assim, diferentes. Tipo, eu já sei, eu tô vendo isso aqui, mas já não me afeta muito, assim, né? E
assim, eu consigo discernir o que está acontecendo, assim, né? E o que, e o que é vozes, o que é essas imagens, então, né? Em alguns aspectos, na quarentena, que a gente está vivendo, né? Eu tenho visto bastante, assim, tido bastante sensações, assim, de acordar de noite, me sentir observada, né? Que é um período ansioso, né? E aí, tanto pode ser que a sociedade está trazendo esses espíritos, essas energias para a nossa volta, quanto pode ser que por eu estar ansiosa e vivendo esse período assim, né? Pode ser que eu enxergando mais, assim, enxergando meus sentimentos, né? Extracorpóreos, sei lá. Mas, assim, eu consigo fazer tudo, assim, que eu quero fazer, sabe? Isso não me atrapalha em nada. Vou continuar lendo os comentários aqui, então. O Marcos colocou: parece que ter uma rotina é bom para a saúde mental de todos nós. O Everton Antunes Ribeiro colocou: parabéns pela live e pelos relatos, meninas. A Francisca Chica, nossa companheira, né? Só os nossos companheiros hoje aqui. Muito a troca e o relato de experiências. A Juliana Antunes Souza colocou: obrigada por dividir. Luísa Aparecida Cardoso colocou: parabéns, sou de Várzea Grande, Mato Grosso. A Lúcia Otonelli Crescente, Lúcia de Juí, parabeniza mais uma vez por esses espaços de construção, empoderamento e cidadania. Sou da ASAMI, que é a associação lá de Juí. A Maria de Lourdes Amaral de Matos diz que é de Rio Grande, equipe multiprofissional portuária da Secretaria da Saúde. Estamos assistindo e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Maria Laura Bringas, obrigada por compartilhar suas experiências. Estou assistindo desde a Argentina. A Juliana Antunes Souza. Oi, Lúcia, que bom. Tá, não, peraí. A Maria Carolina Pinheiro Meirelles diz: excelentes relatos. A Márcia Lima diz: é verdade, Fabiane, temos uma força gigante. Obrigada. O José Oxley diz: relatos de ajudas uns aos outros. A Sandra Helena Nardi diz: com certeza a compreensão e o apoio da família e amigos, pessoas próximas, são fundamentais. A Liamara pergunta: queridas e maravilhosas companheiras, vocês lembram quando iniciou essa experiência na vida de vocês? Ó, Célia. Bem, para mim, começou desde sempre. Eu acho que eu era muito pequena e quando foi as minhas primeiras experiências. E eu tive todo carinho, até posso dizer, da minha mãe, né? Porque eu via vultos, né? De procurar os tais vultos pela casa, né? Então, desde que eu me lembro, assim, de muito pequena, mas nunca foi romantizado, nunca foi fantasiado, aquilo acontecia, se falava, mas não é uma coisa assim que... Por isso que eu acho, Fabiane, que para mim não... assim, hoje eu acho que eu não escutei as minhas vozes, né? Eu me lembro, assim, de muita coisa que eu, sei lá, poderia ter escutado mais, ter visto mais, sei lá, mas desde que eu me lembro, muito cedo mesmo. Eu, assim, não posso te dizer que foi muito cedo, né? E as experiências, como a gente tem o prazer de poder compartilhar, né, todas juntas no grupo e em conversas, né, são todas diferentes
e cada uma ajuda um tipo de pessoa, porque, né, graças a Deus, cada um tem um tipo de vivência. Começou a acontecer comigo, eu acho que premonições, sonhos, essas coisas eu sempre tive desde muito cedo, né? De sonhar e as coisas às vezes acontecer, claro, não exatamente, às vezes não com as pessoas que eu sonhei, mas acontecia, sabe? Premonições, sonhos eu sempre tive, mas a coisa assim que ficou bem forte foi do ano passado para cá, que foi assim, ó, foi quando eu tive o ápice da coisa, mim, né, foi poderoso, como eu sempre digo, né, que eu tive que superar muito, né, e, foi do ano passado para cá, e eu acho que ser ouvidor de vozes, como a gente tem passado experiências, né, se passado as experiências, no caso, às vezes a gente aí não sabe, às vezes a gente escuta chiados, sente presença. Ai, meu Deus, parece que alguém passou atrás de mim, né? São coisas que acontecem que a gente não é perceptível, né? Ah, não, eu acho que foi só, eu achei que foi. Então, às vezes a gente fala, quando começou, é muito vago, né? É muito vago dizer assim, ah, eu começou em tal época, para mim, no caso, né? Eu falando no meu caso, né? Para mim é muito vago eu falar, porque o ápice da coisa foi o ano passado, mas eu acredito que isso já acontecia comigo há muito tempo. Só foi aumentando. E tu, Aline? Tu A primeira, a primeira lembrança, assim, que eu tenho é quando eu tinha, acho que uns 3 anos de idade, assim, eu tava deitada numa cama, na minha cama, assim, dormindo, e aí eu senti uma respiração muito forte, assim, do meu lado, né? E aí eu pensei assim, meu irmão tá querendo me dar um susto, que ele tinha, a gente era todo mundo criança, a gente tinha mania de fazer brincadeiras um com o outro, né? E aí eu acordei assim, só que eu não abri os olhos. Quando eu abri os olhos, eu vi uma pessoa careca, assim, com o olho amarelo, tipo, uma visão muito demoníaca, assim, na minha frente. E aí, só que foi só um vulto, assim, e saiu pela janela. E aí depois, meu irmão achou na janela, e ele, acho que tem até hoje, um cachorrinho de plástico vermelho. E aí, essa foi a primeira coisa que eu lembro, assim, eu lembro que eu tava era católica, minha mãe me dava faz missa toda hora, né, fui batizada assim, e aí, quase que junto, assim, nesse mesmo período, o padre falou assim, porque só quem tem esse tipo de mediunidade, esse tipo de... consegue ver essas coisas, consegue ver demônios, consegue ver anjos, consegue ver outras coisas, espíritos, né, são os anjos. E aí eu falei assim, então eu sou anjo também, eu pensei, né, quando eu era criança. Aí, né, como eu disse, né, minha mãe falou que não. E aí essa foi a primeira vez que eu lembro. Mas aí depois tem várias outras vezes. Eu sempre tive também, né? Desde criança, assim, eu me lembro que eu tinha minha amiguinha imaginária, depois eu comecei a enxergar vultos, e eu acho que essa experiência, assim, eu sempre tive, e essa experiência sempre se manteve na minha vida, sabe? Mesmo antes de eu entrar pro grupo, essa experiência se manteve. Claro que depois do grupo eu consegui lidar melhor com isso, mas antes do grupo, eu tinha, assim, não tão seguido, eu não tenho tão seguido essa audição de vozes, né? Mas não se manteve não tão seguido, mas eu consegui lidar melhor com isso. E vou continuar lendo os comentários aqui. O Everton colocou: live muito potente, esclarecedora para a sociedade poder saber e entender que vozes não significa ser um louco, e que também os usuários ocupam todos os espaços na vida. Inclusive, profissionais também podem ouvir vozes. Todos nós podemos, né? Perfeita colocação. O Isamir, que é nosso companheiro também, diz: oi, meninas, parabéns pela brilhante discussão e divulgação desse trabalho que é necessário no momento em que vivemos. Segue a luta antimanicomial com mais resistência do que nunca, sem dúvida alguma. A Beta colocou: vocês já conseguiram auxiliar alguém que passou pela mesma experiência a partir da experiência de vocês do grupo? De vocês e do grupo?
Gurias? Bom, assim, eu já pude ajudar pessoas com crise de ansiedade, sabe? Com aquele medo que vai acontecer alguma coisa, sabe? Ajudar, assim, em conversa, como no grupo, entende? Apoiando, falando, calma, isso vai passar. Talvez não. Às vezes a gente sente que parece que vai acontecer alguma coisa muito ruim, e na verdade não é. Não é, a gente não entende o que aquele momento estão querendo falar pra gente. Essa que é a verdade. E aí o coração acelera, a voz fica sufocada, parece que a gente está com falta de ar, né? E eu já ajudei assim eu já ajudei. Eu acho que ajuda, assim, na escuta, assim, né, das pessoas que chegam até mim, assim, para relatar alguma coisa, assim, ser um ouvido, ser uma pessoa, assim, que sem o preconceito, sem a pretensão de colocar um rótulo, sem aquela de se assustar, ó, está acontecendo isso contigo, que horror, mas sim de ser uma palavra amiga, de compartilhar, de ser abraço e de dizer, olha, calma, isso aí já aconteceu comigo também, né? Então, isso parece mentira, mas se a pessoa está passando por uma dificuldade que parece que não acha uma saída, e tem uma outra pessoa assim, calma, isso já aconteceu comigo, é transformador, né? Porque tu já não te sente a única, né? E outra coisa que eu queria até aproveitar para divulgar é os grupos que estão acontecendo de mútua ajuda. Porque os grupos, gente, não só para os ouvidores de vozes, mas quem tem crise de pânico, para quem não consegue dormir de noite, tem um grupo que acontece em Alegrete, que é plantão da madrugada, né, que assim, ó, ele acontece, participam pessoas do Rio Grande, de todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Belo Horizonte, e esses grupos, eles as pessoas estão tendo oportunidade de conversar, de falar coisas que ficavam guardadas dentro de si, né? Como tem o nosso grupo de ouvidores de vozes, porque lá tu vê que tu não é uma exceção, tu é mais um, né? E as pessoas começam a saber lidar mais, né? Porque é uma experiência de vida, como se diz, é um dom que a pessoa tem, né? Uma sensibilidade a mais, né? Mas todos nós podemos ser sensíveis com o próximo, né? Oferecendo um abraço, uma conversa, não precisa muito para isso. Eu consegui, assim, ajudar várias pessoas conhecidas minhas, né, com esse grupo, né, muitas ficavam, assim, pensando, mas o que será isso que eu tive, né, e aí eu falei assim, olha, o que tu acha que tu teve? Aí a pessoa, não sei, acho que foi alguma coisa ruim que passou. Eu falei assim, então, pode ser, acolher, né, muito o que as pessoas trazem até a gente, do que elas pensam o que elas estão, o que essa experiência significa para elas, né? Uma pessoa que eu consegui acolher bastante foi uma conhecida minha, que ela tem Alzheimer e ela é ouvidora de vozes. E aí ela, antes dela ter Alzheimer, ela ficava, porque tal coisa eu fiz assim, e ela ficava meio orgulhosa porque ela conseguia perceber ela ouvia algumas coisas assim antes de acontecer e tal, e ela falava isso com certo orgulho, né? Mas depois com o Alzheimer ela falou assim, tá, mas o que será isso, assim? E eu acho que esse grupo assim foi fundamental para me dar esse discernimento de acolher, né? O que ela o que isso significava para ela, falar assim, não, mas isso aqui é normal, tu não tá, tu não é louca nem nada, tu só tá passando, né, por essa fase que de repente, né, não vai passar, mas acolher a angústia dela e falar assim, não é, tu não é um monstro, né, de 7 cabeças que surgiu, é normal isso aí.
Mas é bem complicado mesmo, né, gurias? É bem complicado a função das pessoas entenderem a gente, sabe? A função do preconceito, a função de, sabe, assim, eu tinha muito medo de tudo que estava acontecendo na minha volta. Era bem complicada essa função. Então, eu acho que hoje eu ajudo muito mais as pessoas dizendo, gente, é normal, vai passar. A força que a gente tem é maior, então vai passar isso, e realmente passa. E tu tendo uma pessoa para te dizer, vai passar, pode ter certeza que a gente acha força, né, e passa, realmente passa. Eu adorei as falas de vocês, é exatamente isso, assim, né? Vou continuar lendo os comentários aqui, peraí. A Maureen Rita colocou, muito bom vocês estarem compartilhando estes relatos. A Fabiane Dias dos Santos colocou, é possível ouvir vozes em um período da sua vida e depois parar? Eu já ouvi alguns relatos que quando a pessoa sofre algum trauma, tem em seguida, assim, às vezes ela começa a ouvir vozes, ouvir coisas assim, como um sintoma pós-traumático, né? Mas, assim, tende a parar com o tempo. Às vezes não para, né? Às Sim. vezes a pessoa, sei lá, aceita que ouve vozes e aí também, isso também influencia em não parar, porque às vezes, quando eu penso assim, que ouvir vozes não é necessariamente uma coisa ruim e a gente aceita isso, muitas vezes pode ser que não pare, né? Eu já ouvi relatos de que teve pessoas que ouviram só pela infância ou só na fase adulta, assim, e depois parou, ou ouviram só uma vez e depois parou. Mas eu acho que é possível, sim, isso acontecer. E realmente não é sempre, né? E realmente sempre. Sim. Não é sempre que a gente escuta as coisas, não é sempre que a gente está mesmo. Não é sempre acharam que parou, aumentou, eu acho que eu fiquei vulnerável, aquilo só me atrapalhou cada vez mais, eu fiquei mais perturbada, né? Hoje eu não tomo nada, graças a Deus, eu não tomo nada, eu aprendi a me conhecer, às vezes nada, às vezes eu não tenho premonição nenhuma, entende? Não é uma coisa contínua, é uma coisa que, sei lá, às vezes para, quando vai acontecer alguma coisa, aquilo acontece de novo, entende? Então, uma premonição, um sonho, mas não é sempre que eu escuto. Assim também como pode ser que umas pessoas que nunca escutaram pode vir a ouvir, né, vozes, ter, assim, ver coisas, né, pode também acontecer o contrário, né, tanto pessoas que ouvem sempre, um dia pode parar, quanto essas pessoas que nunca ouviram pode começar a ouvir. Sim. A Beta perguntou, a Alice Paiva colocou aqui, obrigada por dividir a experiência de vocês, gratidão. A Beta colocou, travou, provavelmente deve ter travado. A página da luta antimanicomial colocou assim pra gente, e em seguida já vou ler a pergunta da Clarissa, que as duas são parecidas. Alguém de vocês já fez o uso de reiki na experiência da audição? Ajudou? Como foi? A Clarissa colocou, vocês já fizeram uso de terapias alternativas? Como foi a experiência? Olha, eu já fiz né, o reiki. Eu já fiz uso de várias terapias complementares, né, alternativas, mas não para isso, até porque eu não vejo isso na minha vida como um problema. Eu não. Tipo, uma parte minha, né, que se está ruim por um tempo é porque eu tenho que resolver algumas coisas dentro de mim, né, não é um problema em si, né. Eu, pelo menos, vejo dessa forma, então eu nunca fiz terapias para isso, mas eu já fiz terapias para outras coisas, para estresse, para outras coisas.
Eu nunca fiz, porque, como eu relatei, né, eu nunca achei que fosse um problema, ou eu nunca fiz, já fiz reiki por outras coisas, mas para isso, até porque é uma coisa que, para mim, não é uma coisa cotidiana, é uma coisa assim, muito de vez em quando que eu sinto alguma coisa. Às vezes, assim, eu tenho essa sensação de premonição, que algo ruim vai acontecer, né? E o reiki realmente faz milagres. A gente sai dali levitando. Eu gosto muito do reiki, da energia do reiki, né? E eu acho que se a gente acredita, se é uma coisa boa que nos faça bem, tem mais a que fazer, né? Eu nunca fiz para isso, né, gente, mas Fiz o reiki para isso. Para mim foi libertador. Quando eu conheci o reiki foi quando conheci o grupo e quando tudo começou a aliviar, né? O reiki modificou a minha vida. Tentei fazer terapia com psicólogo, não funcionou, entende? E a terapia em grupo, no caso, nosso grupo, de ouvidores de vozes, me ajudou muito. E o reiki, para mim, foi maravilhoso. Foi o que me aliviou aquela angústia, me aliviava o medo, sabe? Me tirou toda aquela coisa ruim que eu tinha, aquele peso que eu tinha em cima de mim. Para mim, o reiki foi libertador. Para mim, assim, ó, eu recomendo. Tá se sentindo ruim, tá com aquele peso, tá com aquela angústia, faz o reiki, porque assim, ó, é libertador. Eu também tenho bastante experiência boa com o reiki, assim, terapia alternativa não, mas o reiki não deixa de ser uma terapia alternativa, né? Então, tenho muito boas experiências, principalmente, assim, quando pós ouvir vozes, porque eu sempre fico muito chateada depois que eu ouço, e às vezes me causa tristeza, né, desânimo, e o reiki me ajuda muito a me recompor. A Márcia perguntou assim, ó, alguma de vocês já ouviu vozes mesmo tomando medicação para não ouvir as vozes? Eu acho que talvez a Fábio possa responder. É, foi quando me doparam de remédio, porque acharam que eu tinha que ser internada, né? Acharam que ia melhorar e só piorou. Eu fiquei vulnerável. Aquilo só piorou. Aquilo para mim foi pior, porque eu vivia, não vivia nesse mundo, mas ao mesmo tempo as vozes eram mais perturbadoras, porque eu não conseguia melhorar, eu não conseguia ter força tomando os remédios. Para mim, essa foi a minha experiência, né? Claro, eu não conseguia ter força para lutar contra aquilo, porque eu estava tão vulnerável, tão drogada, que, sabe, eu não conseguia, eu estava no mundo da lua. Então eu precisei parar de tomar os remédios para conseguir força para melhorar. Alguém tem mais alguma contribuição? A Maria de Lourdes Amaral de Matos diz: muito importante a presença e proteção da família e amigos, no cuidado integral e longitudinal, proporcionando que a pessoa se torne sujeito de sua saúde. Isso é verdade, né? O protagonismo do usuário, como a gente sempre bate nessa tecla, né? Para o usuário ser o protagonista da sua própria história. Então, acho perfeito esse comentário, assim. A Maureen Rita diz: parabéns pelo trabalho. A Lari da Laguinhol, que é meu amor, diz: maravilhosas, adorando. Parabéns pelo trabalho, dedicação e por compartilhar conosco suas experiências. O Giovanni Rolim diz: parabéns, ótimo trabalho. A Simone Fermimo diz: eu sempre vi, ouvi e senti muito nítido isso em criança, me assustava. Acredito que seja quando criança, me assustava. Cresci e continuei, só que começaram a falar comigo até então. Eu nunca falei pra ninguém porque tinha medo de ser taxada como louca. Porque eu era uma criança muito quieta, retraída. Fase adulta nunca passou, florou mais e mais. Casei e achei que mudando de casa iria passar, mas não passou. Tive 3 filhas. Minha filha do meio também tem
essa sensibilidade. Eu acho que mais forte, porque ela sofre. Tem um período em sua vida que ela sofreu muito. E eu, 3 pontinhos. A Lari da Laguinhol botou, Célia, tu arrasa, né? O Giovanni Rolim disse, Célia, estamos muito orgulhosos com você, família. A Fabiane Dias dos Santos diz, obrigada, meninas. O Everton Antunes Ribeiro diz, qual a dica e conselho que vocês deixam para as pessoas que ouvem vozes? E como acessar esse grupo de ouvidores de vozes? Eu acho que dicas, né, pessoal, porque como a gente já conversou aqui, cada pessoa é singular e é único, né? Cada pessoa sente de uma maneira, né? Fabiane sente de uma maneira, Aline de outra, Isadora de outra. Tem crianças que sofrem muito, a gente encontra artigos sobre crianças, assim, que realmente causam sofrimento, um estranhamento, né? Porque eles não sabem o que está acontecendo, né? Então, eu acho que a dica é a pessoa primeiro se conhecer, né? Não se apavorar e procurem, pessoal, os grupos de mútua ajuda. Eu reforço, como eu, que fui ignorante, que eu não sabia que existia, eu não sabia da existência desse grupo, e para mim, assim, foi um achado, né? Então, eu recomendo, tem um grupo de automutuajuda AMA, Ouvidores de Vozes, que às sextas-feiras, a partir do dia 29 de maio de 2020, das 16 às 17 horas, via chat do WhatsApp. Então, convido todos vocês a participar, né? Até porque a fala de um é diferente da outra, e daqui um pouquinho a gente vai se conhecendo, vai tirando dúvidas, e esses grupos são muito bons, porque os agentes são múltiplos, experiências múltiplas, e a gente vai se sentindo acolhido e abraçados. Eu aprendi que mesmo online a gente consegue receber abraços, né? Então a gente se sente abraçado, acolhido, a gente enxuga as lágrimas um dos outros, a gente ri e a gente chora. Então, venham vocês também fazer parte dos grupos de mútua ajuda, que vale a pena. Gente, depois a gente vai colocar o link na página para vocês poderem acessar o grupo que a Célia falou agora, tá? A dica que eu dou é essa também, procure se conhecer, se autoconhecer, como a Celinha falou, né? Procure apoio nos familiares, nos amigos, né? Procure o grupo de autoajuda, porque lá vocês vão ter o apoio que realmente vocês precisam, com pessoas que têm os mesmos, as mesmas vivências, né? Que acontecem as mesmas coisas. O que acontece comigo não acontece com a Célia, acontece com a Célia, não acontece com a Aline, né? E isso varia muito, como a gente falou, com um aconteceu o outro aconteceu com 30 e poucos anos. Então, procura, né? Para tentar se encontrar, para não sofrer como eu sofri, né? Para não passar por todo aquele sofrimento, aquela dor, porque para mim era uma dor até eu encontrar o grupo, até eu me encontrar, até eu encontrar a luz e a força que eu tenho, né? Então, assim, ó, procurem ajuda, não deixem de procurar ajuda. Vocês não são loucos, vocês não precisam ser internados, vocês precisam ser encontrados. E eu tenho certeza que no grupo Vozes às Vozes, vocês vão encontrar o apoio e a ajuda que vocês precisam. O meu conselho, assim, que eu tenho é aprenda a se acolher como um todo. Nem sempre as vozes são positivas, mas às vezes o que elas estão querendo mostrar para vocês? Às vezes um chiado quer dizer que tu está muito nervoso, precisa se acalmar. Às vezes uma voz que fala alguma coisa, o que ela está querendo te dizer? E também
tentem ficar mais calmos. Eu sei que a quarentena é um período muito difícil para todo mundo, às vezes a gente vê muita notícia ruim, né, esse presidente trazendo muita notícia ruim, mas o mundo não é só ruim, e aí a gente tem que procurar essa paz dentro da gente, né, eu acho que ajuda bastante a passar. Pessoal, a gente tem muito comentário bom. Vamos se encaminhar para o final agora. A Alice Paiva está aqui com a gente, o Josué Souza, que é nosso veterano lá na enfermagem, nosso colega, diz: parabéns, gurias, o tema é realmente importante no contexto da luta antimanicomial. Essa luta segue a partir da aceitação e do respeito. Pequenos passos todos os dias, primeiro no aspecto individual e depois no social. A Luciane Kantorski, que é nossa professora lá na Faculdade de Enfermagem, no 8º semestre, também diz: mulheres corajosas. Verdade. A Lari da Laguinhol fala: parabéns, Fábio, gostei muito de te escutar. A Cissa fala: obrigada, gurias, a ansiedade vem quando não consigo entender os sentimentos e emoções. Já utilizei florais, reiki, acupuntura e barras de axis. A Manuele Montanari Araldi fala: muito bom, gurias, um baita trabalho, parabéns. O seu Ivon Naval fala: parabéns por partilhar essas experiências para nós. A Lari Dallagnol fala: que emoção assistir essa live. Vocês estão de parabéns pela coragem em debater esse tema que ainda é um tabu na sociedade. E diz: saudade tua, eu acho que é para ti, Célia. A Maria de Lourdes Amaral de Matos pergunta: vocês acham importante esse trabalho estar mais perto e dentro das comunidades, visto que pelos comentários tem muitas pessoas necessitando de ajuda para melhorar sua saúde mental? Olha, eu penso que quando se faz um acolhimento ao usuário dentro da saúde, não só dentro da saúde mental, mas como nos postos tanto de estratégia de saúde da família, como os postos de atenção básica, quando tu para e te propõe a escutar o outro, que às vezes foi ali verificar uma pressão, e aí tu começa a conversar, e tu escuta essa pessoa, e aonde tu respeita, tu demonstra o respeito pela história e pela dor dele, né, a partir dali pode surgir, sim, Maria de Lourdes, pode surgir, sim, um potencial alto, né. Nós mesmos sabemos que quem trabalha nos postos de saúde é um campo ali que a gente consegue fazer um acolhimento, conhecer o nosso público, né, e daqui um pouquinho tá fazendo aí, ver a necessidade, né, e tá formando os grupos aí de mútua ajuda, né, já que agora a gente eu e a Maria de Lourdes estamos fazendo parte desses grupos de mútua ajuda, já que a gente está tendo esse conhecimento e vendo os benefícios que ele traz, então eu acho que é um caminho, porque é uma experiência humana, é algo que todo mundo pode ter, e às vezes, como a Simone falou, é uma coisa que ela traz durante a vida dela, né, no peito dela ali, sem ter para quem falar, né, aí daqui um pouquinho, ela ouve falar que tem um grupo que vai falar sobre esse assunto, isso vai despertar o interesse, né. Então, eu acho que a gente tem que começar a falar mais sobre isso, né? Desmistificar, né? Quebrar os tabus, né? E quanto mais pessoas falar, melhor, né? Melhor, porque aí a gente começa assim as lutas, né, gente? Alguém tem que começar, alguém tem que falar. Eu queria só responder que o nosso grupo é aberto à comunidade, tá? Ele acontece lá na Casa dos Conselhos, mas claro que com a pandemia não está acontecendo. Mas a gente funciona todas as quintas-feiras, lá no conselho ou fora dele. A gente tem os grupos virtuais, né? Que acontecem nas quintas-feiras à tarde e vão começar a acontecer agora nas sextas-feiras à tarde. Então, assim, a gente tá. Claro que rede social é uma coisa meio exclusiva, assim, né? Bem seletiva, não é todo mundo que consegue participar. Mas é a alternativa que a gente teve no meio da pandemia, né? Só respondendo assim, depois que passar isso, a gente vai voltar para o nosso grupo lá na Casa dos Conselhos para todo mundo poder participar, né? Algumas pessoas que iam semanalmente no grupo, infelizmente, não conseguem participar do grupo agora na pandemia pelo acesso à internet, enfim.
mas eu acho que a gente está conseguindo manter, assim, e quem quiser participar, está aberto, né, o grupo para todo mundo participar. A Lari Dallagnol falou, Fabiane, que alegria te conhecer. A Beta disse, que frase linda, vocês não são loucos, vocês não precisam ser internados, vocês precisam ser encontrados. Gratidão, Fábio. A Lari diz, isso aí, Aline, fora Bolsonaro. A Beta diz, fora Bolsonaro. Aí a Beta diz, Lari, que sintonia, hein? A Samantha Borba diz, Fábio, maravilhosa tua fala. A Michele Carvalho diz, parabéns, pessoal. A página da luta antimanicomial diz, fora Bolsonaro. E a Michele Vanessa Costa diz, parabéns a todas vocês. Adorei a live de vocês. Gurias, acabou os comentários. E eu queria agradecer vocês por terem aceitado o convite em participar da live, né? Dizer que é um desafio para todas nós. E eu queria agradecer várias pessoas. Espera aí que eu vou agradecer agora essas pessoas. Agradecer a Associação dos Usuários do Serviço de Saúde Mental de Pelotas, a Coletiva de Mulheres Ouvidoras de Vozes, o Grupo de Pesquisa em Saúde Mental da UFPEL, Saúde Mental e Coletiva da Faculdade de Enfermagem, né, da UFPEL, e alguns trabalhadores da saúde mental que construíram juntos a Semana da Luta Antimanicomial e o Maio Insano, que é essa semana que a gente está participando. Queria dizer que assim, ó, independente da gente estar dentro de um serviço ou não, um serviço de saúde mental ou não, não diminui o que a gente é e não diminui aquilo que a gente sente, né? Por isso que assim, o grupo é importante, né, para nos dar forças. Como a Célia falou, que às vezes a gente é incompreendido dentro do serviço. Eu acredito que o serviço tem melhorado muito ultimamente, mas o grupo está aqui para dar forças para todo mundo. Então, eu queria agradecer vocês, eu queria que vocês dissessem uma palavra ou uma frase para as pessoas que estão nos ouvindo agora e se despeçam também. Um beijo para todos. Se descubram e gratidão. Eu só quero dizer o que eu falei desde o início, procurem a força dentro de vocês, não deixem nada de ruim tomar conta de vocês, e obrigado por fazer parte da experiência junto a vocês, né, vocês, minhas colegas, e gratidão, só isso, gratidão. Eu queria agradecer a todas as pessoas que fizeram dessa live uma live possível, que assistiram a live, e sempre lembre que vocês não estão sozinhos, embora que agora a gente está isolado, né, é muito, né, engraçado falar que a gente não está sozinho, mas onde tem uma pessoa boa, sempre vai ter várias pessoas boas, e a gente tem que ter força para seguir em frente. Obrigada, pessoal, a todos que nos assistiram. Vamos encerrando mais uma live. Não esquecer que amanhã à tarde, às 17 horas, temos outra live com a professora Luciane Kantorski, né? E mais um pessoal maravilhoso que vai estar participando. Um beijo a todos para vocês e até amanhã.